poco mandé un mensaje, Tal como há pouco tempo enviei uma mensagem, hace unas semanas, creio que há umas semanas, un mensaje que me brotó de mi corazón, de mi alma, uma mensagem que nasceu no meu coração, na minha alma ferida, herida por ver cómo se ríe el diablo de muchos de nuestros obreros. ferida de ver como o diabo se troça de muitos obreiros que se vão perdendo. Y cómo les llevan luego a sufrir esa ruina familiar y ministerial. E como os leva a sofrer essa ruína a nível familiar e ministerial. Sobre todo en los hijos. Sobretudo nos seus filhos. Por edificar sentimentalmente. Por edificarem de uma forma sentimental. ¿Sabes qué es edificar sentimentalmente? Sabes o que é que significa edificar sentimentalmente? O intelectualmente. Ou de forma intelectual? Es poner barro entre las piedras. É colocar barro entre as pedras. Es edificar con barro. É edificar com barro. Y viene el viento. Então vem o vento. Viene el río. Vem o rio. Viene el huracán. Vem o furacão. Y quita todo el barro y ya no hay equilibrio en la edificación. Então retira todo o barro, todas as conjunturas e já não há Y solidez na se deshace edificação. el edificio. E o edifício sucumbe. Tenemos que edificar con la santísima fe. Temos que edificar com a fé santíssima. Tenemos que edificar con la palabra profética. Temos que edificar com a palavra profética. Uno de los problemas más graves con los hijos Dos problemas mais graves com os filhos es que cuando el ministerio se va haciendo mayor, é quando o ministério vai crescendo y ha pasado de la escasez a tener la provisión y bueno, el reconocimiento que da e Dios. passou de estar em escassez e a ter provisão e a ter o reconhecimento que nos é concedido por Deus, Se para la palabra profética. então parece que se detém a palavra Y sin profética. profecía el pueblo se desenfrena. E então diz a palavra do Senhor que sem revelação, sem profecia, o povo se desenfreia. Eso es lo que pasó con el sumo sacerdote Elí, Isso foi o que aconteceu ao sumo sacerdote Eli. que escaseaba la profecía. No Escasseava había. a revelação, não havia revelação. Y Elí había sido un profeta, E Eli tinha sido um profeta, un sumo sacerdote sumo muy ungido sacerdote de Dios. muito usado, ungido por Y Deus. como no dio palabra profética a sus hijos, E como não deu palavra de direção esa palabra aos seus que te filhos, pone a temblar, essa palavra que te faz tremer, pues entonces sus hijos no tuvieron temor de Dios então os seus filhos não tiveram temor de Deus. y acabaron muertos por fornicar en las puertas del templo. E então acabaram sucumbindo, mortos, por Primera estar de, como fornicários à porta do Primera de templo. Corintios 14, del 1 al 5. Seguido o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Bueno, he aquí que somos edificadores de la iglesia. Vejamos que somos edificadores da igreja. En un congreso hay aquí testigos. Num congresso, e aqui há Ahí en testemunhos, Vitoria em Vitória, me quedé mudo fiquei mudo y no podía hablar y empecé a llorar y a gritar. e não podia falar, então comecei a chorar e a gritar. Y me vino una profecía en lenguas. E então veio-me uma profecia em línguas espirituais. Era una profecía para celestiais. nosotros. E era uma profecia para nós. Vino la interpretación. E veio a interpretação. Llevábamos 12 años pensando solo en edificarnos a nosotros mismos. Levávamos já 12 anos somente a pensar em edificar-nos a nós mesmos. Era la respuesta que creíamos justa porque no nos aceptaba nadie. E nós creíamos que essa era a resposta justa porque ninguém nos aceitava. Porque no queríamos perder el tiempo en esas guerras religiosas. Porque não queríamos perder tempo nessas guerras e conflitos Y Dios religiosos. nos lo permitió E Deus permitiu-nos para fortalecernos para que nós nos pudéssemos en la visión que fortalecer nos había dado. naquela visão que Ele nos tinha Pero entregue. llegado el tiempo de Dios, Mas tendo chegado o tempo de Deus, Dios nos dijo basta. Deus disse-nos, Y esa já profecía chega. decía: E essa profecia dizia, no os he dado el ministerio para edificaros a vosotros não vos mismos, dei o ministério para que vos edificasseis a vós mesmos, sino para edificar mi iglesia. senão para que edifiques a minha igreja. Y vosotros sois una
parte de mi iglesia. porque vós sois uma parte da minha Y lo igreja. que os he dado de gracia tenéis que darlo de gracia a los E otros aquilo que vos hermanos. dei de graça a vós, vós tendes que dar de graça aos Y he outros puesto sobre irmãos. vosotros el mismo espíritu de José, E he posto sobre vós o mesmo espírito de José, para que bendigáis a vuestros hermanos que os han maldecido. para que possais abençoar os vossos irmãos que vos amaldiçoaram. Por eso estamos ministrando en otros ministerios. Por isso hoje podemos estar a ministrar noutros ministérios. Ayer llegué a las 12 de la noche de Jerusalén, Ontem cheguei à meia-noite de Jerusalém a Madrid, donde estuve 3 días ministrando en un ministerio que ni conocía. que estive a ministrar num ministério que eu pessoalmente nem sequer conhecia. Y cuando me invitó a predicar en ese ministerio, E quando esse ministério me convidou para que eu for a ministrar, dije yo, no puedo, tengo congreso en Portugal. eu disse, não posso, tenho congresso em Portugal. No quería ir. E na realidade como que não queria ir. Cada vez me cuesta más viajar. E cada vez parece que me custa mais viajar. Este saco de huesos se va haciendo viejete. Bom, este saco de ossos cada vez vai ficando mais velho, não é? Y me cansa mucho viajar. Cansa-me já bastante o viajar. Pero insistió este hombre. Mas este homem insistiu. Y entonces me llamó Zarazaga. E então Porque chamou-me o irmão Eduardo Zarazaga. Es un ministro argentino el que me invitaba. Era um ministro argentino, amigo seu, que me Y convidava. entonces me hizo reflexionar. E então isso fez-me refletir. Era compatible con el Congreso de Portugal, E vi que na realidade era compatível com o Congresso de Portugal, as datas. aunque era doble paliza. Mas isso fazia com que fosse como uma sova dupla. Pero como Pablo, estamos para recibir palizas Mas tal como Paulo, estamos para receber sovas de distinto tipo. de diferentes tipos, evidentemente. Y me fui a predicar, vi que el Señor me llevaba a predicar. E vi que Deus me conduzia a que for a ministrar. Un ministerio que se llama Parlamento y Fe, E esse ministério chama-se Parlamento e Fé. con el propósito de llevar al Señor a diputados, senadores, embajadores, políticos de todo el mundo, gobernantes. Que tem o propósito de levar o Evangelho do Senhor Jesus a políticos, embaixadores de todo o mundo. Y bueno, tuve la satisfacción de estar con un senador de Roma que lo tenemos completamente, atrapado en las redes de Cristo. E tive o privilégio de estar com um senador de Roma que, na realidade, Deus deu-nos o privilégio de tê-lo agarrado pelas redes de pesca de Jesus Cristo. Porque me persigue. Estuvo en Madrid el año pasado, estuvo conmigo en Milano y en Roma este año y me persigue el hombre. Esse homem que me persegue esteve o ano passado em Madrid, voltou a estar este ano connosco em Milão, em Roma, parece que me persegue. Pero lo más importante es que terminé predicando en la Knesset, en el lugar del gobierno del Parlamento israelí. Mas o mais importante de tudo que Deus me deu graça foi que terminei a ministrar no Parlamento, no lugar do Parlamento israelí. Así que negándonos a nosotros mismos Assim, quando nós nos negamos a nós mesmos y edificando la iglesia de Cristo, e dando-nos a edificar a aunque Igreja sea de otros Cristo, ministerios, mesmo quando é edificar outros ministérios, y siempre por amor, sin juicio, e fazendo-lo sempre por amor e sem qualquer aunque no julgamento, estemos de acuerdo con muchas cosas de los otros ministerios, mesmo que muitas vezes não estejamos de acordo com muitas coisas desses ministérios, también ellos no están de acuerdo con nosotros Pues en deixamos- muchas más cosas. pois deixa-me dizer-te que também eles não estarão de acordo com muitas mais coisas do nosso ministério. Porque ponerse de acuerdo con nosotros, eso es tela, como dicen los jóvenes, tela marinera. Porque na realidade pôr-se de acordo connosco, tal como Ai, dizem os Senhor. jovens, bom, isso já são mais 500. Con todos los demás dones, además de profetizar, hemos de edificar la iglesia. Procurai com os zelos dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque com ele devemos de edificar a igreja. Los demás dones también. 1 Corintios 14, 12 a 17. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificar a edificação da igreja. Por isso o que fala em línguas desconhecidas ora e a que passe a interpretar, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indoto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado.
edificando con interpretación de lenguas, edificando com a interpretação con de palabra línguas de ciencia y de celestiais, sabiduría, com palavra de ciência e de sabedoria, edificando con exhortación, amonestación, corrección, edificando com exortação, admoestação, pero consolação, haciéndolo todo pensando en el bien de la persona que edificamos o del ministerio que edificamos. mas fazê-lo todo sempre pensando no bem da pessoa a quem edificamos ou do ministério a quem edificamos. No nos da el Señor sus dones para otra cosa, Não nos dá o Senhor os seus dons para outra coisa, para regodearnos. não para que nos regozijemos nele. Yo tuve una etapa cuando aprendí a echar demonios con Daniel del Vecchio, Eu tive uma etapa no meu ministério no qual aprendi a deitar fora demónios com o pastor Daniel Del Vecchio. que me entró un subidón de adrenalina al echar demonios. Isso fez-me sentir uma grande subida de adrenalina ao deitar fora demónios no nome de Jesus. Y entonces me atraía esa pasión de una forma que era, bueno, pues más bien autosatisfacción a veces. E isso fazia-me sentir tão bem que era mais bem quase como autossatisfação. Y por eso cuando los echaba me ponía frenético y ¡buah! E quando via esse dom em operação, pois punha-me frenético. Y disfrutaba más cuando se manifestaban chillando, gritando, echando espumarajos, diciendo barbaridades. E quando eles se manifestavam, então ainda ficava mais contente. Es como que disfrutaba diciendo, ¡ay, te estoy E machacando! ficava tão contente, dizia, bom, Te vas a estou-te a pisar, estou-te a dominar no nome de Jesus. Pero el Señor me ha ido apaciguando y quitándome ese placer. E o Senhor foi-me apaziguando e retirando como esse prazer, essa autossatisfação. Y así ahora a veces salen E hoje em dia, muitas vezes eles manifestam-se como pequeñas ventosidades en lugar de grandes estruendos como de pequenas aerofagias. manifestações e em vez de ser grandes estrondos. Quiero decirte que casi pasando desapercibidos. Quero dizer-te que hoje acontece e parece que já passam como desapercebidos. Y a veces cuando echo un demonio, E quando vejo essa manifestação e a o lo Senhor me mejor usa ni para se deitar fora esse enteran demónio, los que están al lado, e muitas das vezes as pessoas que estão ao lado nem sequer notam pero el isso. demonio sí se entera. Mas o demónio sim, esse sim. Y el Esse. endemoniado también. E aquele que estava endemoniado também sim, sente e sabe. Porque yo le pregunté, Señor, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo unción. Porque eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que é que está a acontecer? Será que estamos a perder a tua unção? Porque parece que ya no echamos demonios. Porque parece que já não se manifesta a expulsão de Y yo demónios. tengo un principio espiritual muy claro. E eu tenho um princípio espiritual que é bastante Que claro. si por el dedo de Dios Se que por o dedo de Deus echamos fuera a los demonios, expulsamos os demónios, es que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. é que então o reino dos céus se acercou a nós. Por lo tanto, me gusta ver esas manifestaciones. E é por isso que eu Y gosto yo de ver digo, essas Señor, ¿qué pasa? manifestações. Que ya no somos embajadores de tu reino y no se manifiesta tu reino porque parece que no echamos demonios. Então eu digo, Senhor, o que é que se passa? Que já não somos embaixadores do teu reino, porque parece que já não há essa manifestação da expulsão de demónios. Como cuando tuvimos una campaña en Luanda. Como tivemos Una campaña en Luanda. En Luanda, Em Angola. Luanda, uma campanha que tivemos que aconteceu em Luanda. Había allí como 500, bueno, vagabundos, chicos de la calle. Aí existiam num chamado à volta de 500 pessoas que eram pessoas da rua, Y todas las vagabundos, chicas del coro estaban endemoniadas. e todas aquelas jovens que estavam no coro estavam todas endemoniadas. Lo digo porque está aquí Luis Felipe y su E esposa. digo porque está aqui o Luís Filipe e a sua esposa. Y claro, aquello sí que me sorprendió. Las que tenía por detrás alabando al Señor endemoniadas. Aquilo sim que foi uma Pero voy a surpresa. guardar mis espaldas aquí. Porque Aquilo sim que foi uma vamos, surpresa. As que estavam por trás das minhas costas a louvar ao Senhor estavam endemoniadas. Bom, é melhor guardar as minhas costas. comenzaron a retorcerse y caer. E en começaram a fin. retorcer-se, a cair. Pero ahora el Señor me dice, ahora menos espectáculo Agora o Senhor diz-me, agora menos exposição, menos y espetáculo más eficacia del poder de mi espíritu. e mais eficácia do poder do meu Espírito. Aunque a veces también volvemos a sorprendernos con el ruido. Ainda que muitas vezes Que no voltamos nos a falten surpreender los com o dones del ruído. Espíritu Santo.
Que não nos falte os dons do Espírito porque Santo. cada vez los vamos a necesitar más. Porque cada dia os vamos necessitar Y mais. nos pueden faltar si no los usamos para edificación de la iglesia. E na realidade pode-nos faltá-los se não os usamos para a edificação da igreja. Y los comenzamos a usar solamente para edificarnos a nosotros E mismos. começamos a usá-los somente para edificar-nos a nós O mesmos. nuestro ministerio haciendo de él un gueto. Ou a usá-los somente para edificar o nosso ministério, fazendo dele como uma espécie de gueto. Por ejemplo, si tenemos el don de la economía, Por exemplo, se temos o dom da economia, Dios nos lo ha dado en este ministerio. e Deus deu-nos esse dom neste ministério. Lo perderíamos si empezáramos a usarlo para edificar nuestra familia confortablemente. E perderíamos esse dom se usáramos esse dom para edificar a nossa família de uma forma muito Para que confortável. nuestra familia empiece a tener lo mejor de lo que hay en el mercado. Para que a nossa família comece a ter aquilo que é melhor que existe no mercado. El mejor auto, la mejor casa, los mejores Melhor muebles, casa, la mejor melhores ropa, móveis, a la melhor mejor roupa. comida. A melhor vida. He visto que cuando algunos han caído en esa tentación Já vi que alguns caem nessa tentação y han hecho mal uso del don de la economía, e fizeram mau uso do dom da economia. vienen a pobreza. E então, quando isso acontece, então vêm à pobreza. El Señor les retira la unción. Então Deus retira-lhes essa Aunque el unção. don es irrevocable, Ainda que o dom é irrevogável, retira la unción. no entanto, Deus retira-lhes a unção. Aún está ahí el don. No entanto, o dom está aí. Y puede ser renovado esa persona en el uso de ese don que todavía tiene. E pode ser renovada essa pessoa no uso desse dom que ainda o tem. Pero para ello es imprescindible que sea renovado espiritualmente. Mas para isso é imprescindível que seja renovado espiritualmente. En la mayordomía de ser solamente administrador de lo que es de Dios. Na maiordomia de ser somente administrador daquilo que lhe pertence a Deus. Y todo es de Dios. E tudo é de Deus. Y no podemos robarle nada. E não podemos roubar-lhe nada a Deus. Así que no tenemos que usar lo que es de Dios sin su permiso. Assim que não podemos usar aquilo que é de Deus sem que Ele nos dê autorização. De esta manera, con toda administración hemos de hacer. E dessa forma, com toda a administração e administração devemos de fazer. 1 Corintios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Todo para edificar la iglesia. Tudo para edificar a igreja. Y si queremos una iglesia unida, al edificarla tiene que ser todo lo que le une a los miembros, les une a los miembros del cuerpo. E se queremos uma igreja unida, para edificá-la tem que ser tudo aquilo que une aos membros da Y igreja. no podemos tener, por tanto, distintas varas de medir. Por isso não devemos ter diferentes medidas ao medir. No podemos tener distintas medidas de callado. Não podemos ter diferentes formas de cajado para medir ou de vara para medir. Con mis hijos uso un callado muy grande Com os meus filhos utilizo um cajado que é bastante grande para mimarlos. para dar-lhes mimos e mais mimos. Y con los hijos de otros el callado es pequeñito. E com os filhos dos demais o cajado é pequeno. Con mis hijos uso una vara pequeña como un lapicero. E com os meus filhos utilizo uma vara que é pequena, como um tamanho de um lapiseiro, Una batuta, como uma pequena batuta. Y con los hijos de otros una porra así de grande. E com os filhos dos outros, então utilizo uma porra grande, uma ¿Cómo vara puedo grande. edificar así? Não se pode edificar assim. Tenemos que edificar en justicia. Temos que edificar com justa justiça. Si no, el edificio se va a quedar completamente torcido. Porque senão o edifício fica torcido. Porque además nuestros hijos Porque ainda mais os tienen nossos que ser los filhos sacerdotes y edificadores que continúan la edificación de nuestro têm ministerio. que ser os filhos sacerdotes que continuem a edificar a edificação do nosso ministério. Y es una tragedia ver que no está pasando en muchos ministros de nuestro E isso ministerio. é uma tragédia ver que não está a acontecer na vida de muitos dos ministros deste ministério. Edifiquemos el templo de Dios Edifiquemos o templo de Deus con todo lo que digamos. com tudo aquilo que dizemos. Y no podemos hablar de forma moderada, dulce a los que
son preferidos nuestros, E não podemos falar de forma moderada e doce àqueles que são os nossos preferidos y aquellos que están más distantes, hablarles con dureza. e àqueles que estão mais distantes, falar-lhes com dureza. He visto algunos que caen en desgracia E vi alguns que caem em desgraça. y algunos ya están muertos E alguns, inclusive, é que já estão mortos porque no fueron justos. porque não estiveram em justiça. Fueron edificadores completamente parciales, Foram subjetivos edificadores subjetivos e parciais y egoístas. e egoístas. Efesios 4, 29 a 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Edificamos con nuestra lengua, Edificamos com a nossa língua, con nuestras palabras. com as nossas palavras. Y he visto algunos que han destrozado a algunas personas débiles E já vi alguns que destruíram a outras pessoas débeis y que les está costando ser restauradas, e está a custar-lhes que sejam restauradas. que todavía tienen heridas de las cuchilladas que les han dado sus jefes ministeriales. Que todavia ou ainda têm feridas das facadas que levaram dos seus chefes. ¿Cómo pueden esos jefes pensar que van a unificar la iglesia? Como é possível então que esses chefes possam pensar que vão unificar ou edificar a igreja? En esa actitud el diablo divide y divide. Porque isso é uma atitude do diabo, diabólica, de dividir e dividir. No seamos nunca tropiezo a nadie, Não sejamos de tropeço a ninguém, salvo por la orden de Dios, salvo que não seja pela ordem de Deus. porque Dios nos puede mandar a hacer tropezar a alguien. Porque Deus pode mandar-nos fazer com que tropeça alguém. Podría ser. Pode ser. Y está en la Biblia algún caso. E a palavra, a Pero Bíblia, es una manifesta algum caso. excepcionalidad. Mas isso é uma Hay de exceção. aquellos por los cuales vienen tropiezos a los pequeños del A Señor. palavra de Deus ensina é daqueles pelos quais vem o tropeço aos pequenos do Senhor. Puede ser que Dios nos use para hacer tropezar a un perverso, Pode ser que Deus nos use para fazer tropeçar algum que é perverso, a impio, un ladrón, algum que é a un ladrão, fornicario. algum que é fornicário. Puede ser. Pode ser. Aunque el plan de Dios siempre es intentar que restauremos a los pecadores. Mesmo que ainda assim o plano de Deus é fazer com que restauremos Pero hay aos pecadores pecadores. que la única manera de que puedan ser restaurados es que caigan en un tropiezo terrible. Mas a pecador, a única maneira de fazer com que ele seja restaurado muitas vezes é que ele caia num tropeço terrível, Para ser quebrantados. para que possa ser quebrantado. Algunas veces el Señor me ha dado visión sobre algunas personas Algumas vezes o Senhor deu-me visão sobre algumas pessoas que han sido tan tozudas y no han querido arrepentirse y confesar sus pecados. que foram tão duras que não se quiseram arrepender e não quiseram confessar os seus pecados. O que sí se han arrepentido pero no han confesado. Ou que sim, às vezes arrependeram-se, mas não confessaram. Pero os seus dice, pecados. si confesareis vuestros pecados, Mas a palavra diz: se confessais os vossos pecados, si confesareis, se confessais, abogado fiel y justo tenéis en Jesucristo advogado fiel e justo tendes em Jesus para Cristo perdonaros para y perdoar limpiaros de toda maldad. e limpiar Y a estas personas el limpiar-vos Señor me toda ha a dado maldade. una visión bien clara. Será salvo por fuego. E o Senhor deu uma visão, meu caro, estas pessoas serão salvas por fogo. El fuego de la enfermedad O fogo muitas vezes pode ser o fogo da es el que más enfermidade. he visto como Dios lo usa. E isso é o que eu mais vi, que é o fogo das doenças. Fuegos de quebrantamiento de Dios por amor, para Fuego. salvar. Fogos de quebrantamento de Deus que venham para salvar. Que siempre edifiquemos con oro, plata y piedras preciosas, Sempre edifiquemos com ouro, com prata e com pedras preciosas. que son símbolos de la naturaleza de Dios, Que são símbolos que manifestam a natureza de Deus, de sus frutos. dos seus frutos. Y que nunca, nunca edifiquemos con humanismo cristiano. Que não edifiquemos jamais com o humanismo Y cristão. si lo hacemos porque tenemos una tendencia terrible a hacerlo, E se o fizermos porque somos
somos levados por essa tendência terrível que que temos, tengamos siempre la voz del Espíritu Santo para decir que no, que no, que no es en tus fuerzas, que no es en tus que sentimientos. tenhamos sempre aí a voz do Espírito Santo a parar-nos a dizer que não é nas tuas forças, não é nos teus Que no es en sentimentos, tu consanguinidad carnal. não é na tua tendência Que no carnal, es en tus razonamientos. que não é com a tua en tus racionalização, doctrinas. não é nas tuas doutrinas, Sino en mi voluntad que es perfecta. senão que é na minha vontade que é perfeita, En mi palabra. na minha palavra. 1 Corintios 3, del 9 al 17. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se algum sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que algum edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de algum se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Pero está hablando primero a cada persona. Mas primeiro inicia a falar Paulo a cada pessoa. Pero como resulta que somos un templo juntos, Porque resulta que todos nós somos um templo, todos juntos. imagínate tú aquel que además de destruir su propio cuerpo, Imagina bem que aquele que, mais além de destruir o seu próprio corpo, que es templo del Espíritu Santo, que é o templo do Espírito Santo, además destruye la iglesia, também está a destruir a igreja. destruye el ministerio. Destrói o ministério. ¿Qué puede pensar Dios? O que é que pode pensar Deus? Puede, por supuesto, intentar salvarlo porque su misericordia a mí se me escapa de lo grande que es. Pode, de certeza, tentar salvá-lo, porque a sua misericórdia vai para além da minha mente do tão grande que ela é. Que después de que haya desbaratado un rebaño suyo, Que depois de que ele tenha desbaratado um rebanho que era seu, todavía su misericordia actúe. que ainda assim a sua misericórdia esteja em ação. Pero el fuego es terrible para tales personas, Mas o fogo é terrível para tais pessoas. para que no vayan al fuego eterno. E isso acontece para que não vaiam depois ao fogo eterno. Vivamos en temor y temblor. Vivamos em temor e tremor. Por eso Efesios 2, 19, 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Así que vaya creciendo el templo, Assim que o templo possa ir crescendo, siendo edificadores juntos, codo a codo, sendo edificadores conjuntamente, ombro a ombro, pero siempre usando las verdades de Cristo. mas sempre fazendo uso das verdades de Cristo. Este año es el 500 aniversario de la Reforma Este ano Protestante. celebra-se os 500 anos de aniversário da Reforma Protestante. Y una de las 5 afirmaciones que se marcaron en aquella reforma E uma das 5 afirmações que se marcaram e vincularam naquela reforma es sola escritura. é sola a Escritura, somente as Sagradas Escrituras. Yo no estoy de acuerdo en esa simplicidad, Eu não estou bem de acordo com essa simplicidade, porque hay muchas escrituras erradas. porque há muitas escrituras que estão erradas. Y hay muchos ministerios que las interpretan de forma errada. E há muitos ministérios que fazem interpretações erradas. Y además la escritura por sí misma no tiene poder. E ainda assim a Escritura por ela mesma não tem poder. Yo quisiera participar del Concilio Mundial de Misiones de Roma
poniendo algunas tesis vivas. Eu desejo participar do Concílio Mundial de Missões de Roma, colocando algumas teses que sejam vivas. Ese concilio, si Dios quiere, lo tendremos el 15 de noviembre al 18. Esse concílio, se Deus o assim permitir, o celebraremos do 15 ao 18 de novembro deste ano. Y el plan que vemos es clavar 95 tesis vivas del original de la Iglesia de Cristo. E o plano é poder redigir e estar cravadas 95 teses vivas da Igreja de Cristo. Porque las 95 que clavó Lutero en la catedral de Alemania, en una catedral, porque essas 95 teses que foram redatadas por Lutero e foram cravadas naquela catedral em Alemanha, están muertas. Estão mortas. Y si tú las lees, no vas a terminar de leerlas. E se tu te dedicas a lê-las, pois aborreces-te e não vais terminar por lê-las. Porque hablan de las indulgencias y de los abusos, de las bulas y de toda la mercadería de la Iglesia Católica. Porque falam sobre as indulgências e todas as coisas das bulas que passavam naquele então da Igreja Católica. Pero hoy los intelectuales de la Biblia, mas hoje os diferentes intelectuais da Bíblia, que muchos llegan a ser adoradores de la Biblia, que muitos chegam a ser adoradores da Bíblia, pues dicen que se afirman en sola escritura. La escritura es la que demanda. Afirmam somente a Escritura é suficiente, é válida. Para mí solo Cristo. Para mim há uma coisa que basta somente, Cristo. Y por eso yo cambiaría solo a Escritura. Por isso eu mudaria somente a Escritura, é demasiado simples. Por sola veritas. E mudaria essa por solo la verdad. Por sola veritas, que significa somente a verdade. Que es Cristo Jesús. E essa verdade é Cristo Jesus. Y así nos dejaríamos muchas veces de fantasías y de juegos religiosos, de predicaciones. E assim eu creio que dessa forma deixaríamos de muitos jogos e vanglórias religiosas. Y recuperaríamos el espíritu que Dios puso en Pablo. E recuperaríamos esse espírito de zelo que Deus colocou em Paulo. Que permitió que el cabezón religioso, intelectual que tenía fuera circuncidado. Que permitiu que essa mente religiosa que ele tinha fosse totalmente circuncisada. Y que dijo, para mí lo único que importa y lo único que quiero es hablar de Cristo. E que chegou à conclusão suma de que para ele a única coisa que era importante é falar acerca de Cristo. El Hijo de Dios hecho hombre. O Filho de Deus feito homem. Crucificado y muerto por nuestros pecados. Crucificado e morto pelos nossos pecados. Que venció a la muerte y resucitó. Que venceu a morte e ressuscitou. Que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Sentado à direita do Pai a interceder por nós. Y que vendrá en gloria. E que vendrá em glória. Primero para llevarse a los muertos que han muerto en Él. Primeiro para levar aqueles que morreram nele, aos mortos em Cristo. Con la primera resurrección. Com a primeira ressurreição. E inmediatamente después el arrebatamiento de la iglesia verdadera que esté como virgen sensata en la tierra. E em seguida o arrebatamento da igreja de Cristo, aquela que está vivendo de forma sensata como a igreja verdadeira. Para casarse con ella. Para então desposar-se e casar-se com ela. Y así sucesivamente. E assim sucessivamente. Pero muy simple, muy clara, muy contundentes sus piedras fundamentales. Mas de uma forma muito simples e muito concisa essas pedras que são fundamentais. Así que edifiquemos solamente con la verdad. Assim que edifiquemos somente com a verdade. Y para ello, e para isso, tenemos que estar velando y orando. Temos que estar a velar e a orar. Oír qué se nos dice Dios. Para poder ouvir aquilo que o Senhor nos quer dizer. Y no estar viviendo de lo que nos dijo hace años. E não estar a viver daquilo que Deus nos disse já há alguns anos. O de lo que ha dicho a otros ministros. Ou daquilo que Deus disse a outros ministros. Sino cuál es la palabra oportuna en el Kairos, en el tiempo de Dios. Qual é a palavra oportuna no Kairos, no tempo de Deus? Termino con unos versículos. Nehemías 2, 17 a 18. Quero terminar com estes versículos.
Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. ¿Veis el mal en que está la iglesia en el mundo entero? Vês o quão mal se encontra a igreja em todo o mundo? Los divorcios de pastores se han multiplicado. Os divórcios nas famílias pastorais estão a multiplicar-se. Y de hijos de pastores y de dos filhos miembros dos de pastores iglesias. e dos membros das igrejas. La homosexualidad y el lesbianismo ha penetrado en la iglesia. A homossexualidade e o sentido lésbico também penetrou, infiltrou-se na igreja. Y hay hasta iglesias ya que han permitido su entrada por la puerta grande. E há igrejas que permitiram todas essas coisas já com portas abertas. Há igrejas... Hijos de pastores que se casan con otros hombres y hijas que se casan con otras mujeres. Filhos de pastores que se casam com outros homens e filhas de pastores que se casam com outras mulheres. Vosotros veis cómo gran parte de la iglesia de Cristo está amando más el dinero que a Dios. É visível, todos vocês veem como a igreja está a amar mais o dinheiro do que a amar a Deus. Y cómo está en una tibieza que da náuseas a Cristo. E como está num estado morno que causa náuseas ao Y no Senhor. tienen compasión por los pobres. Como não têm compaixão pelos pobres. Y siguen haciendo enramadas religiosas. E continuam a edificar as suas próprias enramadas Así religiosas. podríamos hablar de muchas de las áreas en las que la iglesia está coja, tuerta, manca y con cáncer. Assim poderíamos falar muitas das áreas nos quais podemos encontrar a igreja como coxa, torta e manca. Pero tenemos que ver que no se nos escapa en nuestro ministerio la penetración de esas manos satánicas, de esas levaduras. Temos que ver e prever que não nos aconteça e que não nos penetre essas manchas satânicas no nosso ministério. Por eso edifiquemos juntos el muro. Por isso edifiquemos de forma conjunta o muro. El hombre que Dios usó para llevarme a sus pies. O homem que Deus me usou para levar-me aos seus pés, el hombre más limpio que yo conocí. foi um homem que foi o homem mais limpo que eu conheci. Limpio de manos y de corazón. Limpo de mãos e limpo no seu coração. De cuerpo no era ni sucio ni limpio, era normal. Bom, de corpo não era nem limpo nem sujo, era uma pessoa normal. Pero lo que importa es que su alma era limpia como la de un niño. Mas o que importa é que a sua alma era limpa como a de uma criança e as suas mãos Y una eram vez limpas. nos trajo una palabra de construir el muro y el antemuro. E uma vez trouxe-nos uma palavra de Deus que dizia construir o muro e o antemuro. Pues hoy es tiempo de que edifiquemos juntos el muro del templo de Dios, de la casa de Dios, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. E hoje é tempo que edifiquemos o muro da casa de Deus, do templo de Deus, da família de Deus. Y por eso todos dijeron, todos então disseram: levantémonos y edifiquemos. Levantemo-nos e edifiquemos. Así esforzaron sus manos para hacerlo. E dessa maneira esforçaram suas mãos para fazê-lo e bem. ¿Tú quieres en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios, hacerlo? Tu queres no temor de Deus, na sabedoria de Deus fazê-lo? Levántate para decir, quiero edificar el Levántate templo, ahí. la iglesia de Cristo. Para dizer, quero edificar o Quiero templo edificar de Cristo, con mis a igreja hermanos. de Cristo. Quero edificar com os meus irmãos. Quiero ser edificador con mis hijos, mi casa, del templo de Dios. Quero ser edificador com os meus filhos, com a minha casa, do templo de Deus. Quiero ponerme codo a codo con mis hermanos.
Quero colocar-me ombro a ombro com os meus irmãos. para edificar el muro, el antemuro, Para edificar o muro e o las antemuro. murallas, As muralhas. las torres de vigilancia As torres para que possamos vigiar del templo de Dios, do templo de Deus. de la familia de Da Dios, família de Deus. para que los atalayas que somos, Para que os atalaias que nós somos, desde esas torres, desde essas torres, estemos alertando al pueblo cuando vemos venir el enemigo possamos alertar ao povo de quando vem o inimigo. y seamos edificadores del pueblo E sejamos edificadores do povo. para que no caigan en las trampas del diablo. Para que não caiam nas maquinações do Que inimigo. podamos decir como dice Nehemías 4:6. Possamos dizer como diz Neemias 4:6. Edificamos pues el muro Porém edificamos o muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, e todo o muro se fechou até à sua metade. porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Pero no caigamos en el trabajo remero solamente físico y empresarial, Mas não caiamos na mente de remar somente a estar a trabalhar de forma física e empresarial. que es importante. Sim, é importante. Pero lo más importante es edificar casa espiritual para Dios. Mas o mais importante é edificar casa espiritual para Deus. Que cada uno de tus hijos sean templos del Espíritu Cada dos Santo. teus filhos seja templo do Espírito Que Santo. tu matrimonio sea una honra y un testimonio para la gloria de Que o Dios. teu matrimónio seja uma honra para a glória de Deus. Y que vayas edificando por todas partes con esas piedras vivas de las verdades de Cristo. Por onde quer que vás, que vayas edificando com essas pedras preciosas da verdade de Cristo. Con los dones del Espíritu Santo, Com os dons do Espírito Santo. pero sobre todo con los frutos. Mas, sobretudo, Cierra tus ojos com os donde frutos. estás. Fecha os teus olhos e onde Perdóname, estás. Padre. Perdoa-me, Dilo, Pai. perdóname, Padre. Diz, perdóame, Porque Pai. algunas veces he puesto barro en el edificio. Perdoa-me, Pai, porque algumas vezes eu coloquei barro no edifício. Algunas veces he puesto paja. Algumas vezes eu coloquei palha. He puesto heno, madera. Algumas vezes coloquei feno, coloquei Y madeira. luego he visto las consecuencias. E depois vi as consequências. Perdóname, Señor. Perdoa-me, Senhor. Limpia mi mente y mi corazón. Limpa a minha mente, limpa o Y meu no coração. permitas que yo edifique más de esa manera. Senhor, não permitas que eu edifique mais dessa Que forma, yo no Senhor. actúe más carnalmente. Que não atue mais de forma Te carnal. ruego que estés velando por mí continuamente, Senhor, que tu estejas a velar por mim continuamente. como tú quieres hacerlo, Da forma que tu queres porque tú fazer. conoces nuestra debilidad, Porque tu conheces as nossas nuestra debilidades. tendencia una y otra A vez nossa tendência de uma e outra a vez. hacer las cosas a nuestra manera, Fazer as coisas da nossa maneira. a tener protagonismo. A procurar o protagonismo. Perdónanos, Señor. Perdoa-nos, Senhor. Quita todo individualismo Retira de nós todo o Quita todo individualismo. orgulho. Retira de nós todo o y haz orgulho. de nosotros edificadores E tuyos, faz de nós teus edificadores. con los materiales que tú nos das, Com aqueles materiais que tu nos dás. el oro, la plata y O las ouro, piedras a prata e as preciosas, pedras preciosas. tus verdades As eternas, tuas verdades tu eternas. fe viva A tua fé viva. y con tu amor E com o teu amor. que une todo, Que é aquele que une tudo. une a tu pueblo Une o teu povo con los dones sobrenaturales, com os dons sobrenaturais. que podamos ser edificadores tuyos Que possamos ser os teus y que edificadores. todos nuestros hijos E que todos os nossos filhos sean hechos edificadores a partir de los 20 años, sejam feitos edificadores a partir dos 20 que a los anos. 20 años ya sean arquitectos, Que aos 20 anos eles já possam ser arquitetos, constructores tuyos, construtores teus, para construir tu templo en todo el mundo para edificar e construir o teu templo em todo o mundo. y así también edificar a otros ministerios E assim também edificar a outros para la ministérios. gloria de tu nombre. Para a glória do teu nome. Unge a mis hermanos, Traz unção sobre os meus Inspíralos. irmãos. Inspira-os. oh, dales todos los materiales necesarios Dá-lhes todos esses materiais que eles para que no necessitam. les falte nada para completar tu edificio Para que não tenham falta de nada para completar o teu edifício. y así tengamos gran fiesta E assim possamos celebrar grande festa en la inauguración que tú harás, na inauguração que tu farás. como cuando inauguras cada vida nueva que das a luz Tal como inauguras cada vida nova que tu geras en el parto de tus hijos no parto dos teus filhos, como nuevas criaturas. como novas criaturas. Gracias, Padre, Obrigado, Pai. en el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém. Amém.